Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos agora estudando o capítulo 20, vamos estudar o versículo 4, o ponto 1, que diz o julgamento no início do milênio. Então, essas nações que lutaram contra Israel durante a grande tribulação ao lado do anticristo, imediatamente quando termina a guerra, João viu Satanás ser preso por 1000 anos, e agora no versículo 4, ele diz, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Uma pausa para explicar a vocês. Com certeza, Jesus Cristo, né? E nós estudamos no capítulo 19, ficou claro, a igreja vem com Jesus. A igreja estava nas bodas do Cordeiro com Jesus, ela veio com Jesus, venceu a batalha do Armagedon com Jesus, e agora ela assenta-se em tronos com Jesus para julgar. Então, relendo o versículo, e vi tronos e assentaram sobre eles a igreja, né? Ou aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Lembrando que igreja aqui é uma referência a todos os salvos, desde Abel até nos minutos, segundo ali, anteriores ao arrebatamento. Todos esses fazem parte dessa igreja que veio com Cristo no fim da batalha do Armagedon. Ok? Bom, o versículo continua. Além da igreja sentada em tronos para julgar as nações, João também, aí ele prossegue, envia as almas daqueles que foram degolados, tiveram a sua garganta cortada. Via as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, João agora ele vê aqueles que foram mortos durante a grande tribulação. Observe que aqui não é uma referência à igreja. A igreja já ressuscitou, tanto que participou das bodas do Cordeiro com Jesus Cristo. Tá ok? Agora ele vê as almas daqueles que foram degolados por não adorarem a besta nem a sua imagem, ou seja, foram degolados durante a grande tribulação. Vocês observem, quando eu comecei a dar aula de escatologia na década de 80, as pessoas já falavam assim, pastor, esse negócio de degolar deve ser simbólico, porque hoje ninguém mais faz isso. Pois bem, o Estado Islâmico faz isso, né, com cristãos, e durante a grande tribulação fará novamente. Cristão que ficar aqui durante a grande tribulação, a descrição é que eles serão degolados. Ok? Então, esses que morrem durante a grande tribulação, degolados, eles ressuscitam no início do milênio. Então, lembrando, estamos no início do milênio. As nações estão sendo determinadas as leis, estão vendo que as leis são justas, e eles vão ver o país abençoado. Como eu disse, a conversão, a princípio eles têm que servir a Deus, mas depois eles verão que é bom servir a Deus. Então, eles vão se converter a Jesus. Eles não serão apenas servos. Aí Jesus Cristo vai dizer, já não tenho chamado servos, mas tenho vos chamado amigos. E isso se aplicará a todas as nações. Bom, o comentário prossegue. Eu coloco uma pergunta, né? Quem se assenta em tronos com Jesus para julgar as nações que atacaram Israel no fim da grande tribulação? Eu coloco a igreja e Jesus. A igreja formada dos salvos do Antigo e do Novo Testamento, que foram arrebatados 7 anos antes. Tá bom? Então, Jesus e a igreja, né? E a igreja é formada desses salvos, desde Abel. Claro, Abel é um justo, ele vai ressuscitar nesse momento. Tá bom? Então, foi arrebatado. Essa igreja que agora ela voltou para a batalha do Armagedon e ela se assenta em tronos para julgar as nações. Toda a igreja terá essa autoridade sobre as nações do mundo. Tá bom? E nós veremos nesse estudo do milênio, nós estaremos como Jesus Cristo, eu argumentei, mostrei para vocês
que Jesus Cristo ele vai poder se tornar visível e falar aos homens. Tanto que Isaías, ele vê o Messias pregando, ensinando no milênio. Tá ok? E a igreja também, a igreja vai estar num corpo semelhante ao de Jesus. Nós não vemos no Novo Testamento que após a ressurreição, Jesus estando nesse corpo incorruptível, ele se tornou visível, ele falou com os homens. Então a igreja vai poder fazer a mesma coisa durante o milênio. É o natural. Se nós, como disse o apóstolo João, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos, ou seja, nós vamos ter o mesmo corpo que Jesus tem hoje. O mesmo corpo que Jesus tinha quando ele, após ressuscitado, apareceu para os apóstolos. Falou com os apóstolos, andou com os apóstolos. Então, nós poderíamos fazer o mesmo. Bom, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 9, eu coloquei um texto aí, que eu digo que esse texto vai se cumprir nesse momento do início do milênio. Em Apocalipse 3,9, falando para os fiéis da igreja, Jesus Cristo diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. A igreja de Jesus, ela será reverenciada no início do milênio, porque ela se assenta em tronos, e durante todo o milênio ela será reverenciada por Israel e pelas outras nações, porque nas outras nações vão estar as seitas que enganaram as pessoas durante o milênio, né? Durante a grande tribulação, inclusive a Babilônia apocalíptica, ela não existe mais agora durante o milênio, mas as pessoas existem, e todas essas pessoas serão submissas à igreja, porque a igreja ela vai reinar sobre as nações e sobre todos os homens. Então Jesus Cristo prometeu que todos aqueles que não eram verdadeiramente judeus, a igreja o era, essa igreja era, então eles terão que vir e adorar prostrado diante dessa igreja, quando se cumpriu agora nesse versículo 4 do capítulo 20. O comentário prossegue: esse julgamento é chamado de juízo das nações. Acontece no início do milênio e é diferente do juízo final que ocorre no fim do milênio. A pausa aqui para explicar a vocês. Esse juízo das nações é para determinar que as nações sejam submissas a Israel durante o milênio. Ok? Mostramos, Isaías viu que Israel vai reinar de forma justa, vai governar de forma justa. E, claro, Jesus e a igreja também. O comentário prossegue: esse juízo das nações tem 3 propósitos: estabelecer as leis do reino de Cristo. É claro, vamos citar exemplo, nenhuma nação pode invadir mais a outra. Isso acabou. Se o Putin estiver vivo até lá, vamos dizer que a igreja seja arrebatada agora. Esse julgamento vai estar acontecendo daqui a 7 anos. Um exemplo, a igreja arrebatada inicia a grande tribulação, 7 anos de grande tribulação. Fim da grande tribulação, será estabelecido esse julgamento, com Jesus e a igreja julgando. Se o Putin estiver lá ainda governando a Rússia, Jesus Cristo vai falar: olha, acabaram-se essas invasões. Agora não pode mais haver invasão a uma outra pátria, a um outro país, e nenhuma decisão dessa pode ser tomada a não ser pelo veredito do rei. O rei é que decide essa questão final. E a igreja também estará reinando, então a igreja também poderá julgar. Segundo propósito, estabelecer Israel como regente deste reino. Como eu disse para vocês no outro tópico, Israel, nesse período, muito provavelmente já será o líder do mundo em diversas áreas científicas. Hoje, Israel é o líder em inovação tecnológica. Isso vai tornar Israel o país número 1 em todo tipo de ciência que você pensar. Você sabe que Israel,
Israel, ele já ganhou, os judeus, né, israelitas, eles já ganharam cerca de 100 prêmios Nobel nas áreas científicas, nas diversas áreas científicas. Para você ver o destaque que Israel né? O Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel, jamais um brasileiro ganhou. Israel tem perto de 100, eu tinha visto esse número, não me lembro agora, mas tem um número muito grande de cientistas que receberam esse prêmio. Então isso vai fazer também com que Israel seja um líder tecnológico. Israel ajudou o Brasil aí em algumas questões de inovação tecnológica para ajudar na luta contra o câncer. E essa influência de Israel, essa ajuda de Israel vai crescer no mundo. Durante o milênio, Israel, então, ele será um líder, porque foi o vencedor da guerra juntamente com Jesus, mas principalmente Israel será um líder abençoador. Se surgir algum vírus, as enfermidades vão diminuir, tá bom? Mas se surgir algum vírus, Israel terá uma tecnologia avançada para poder tratar esse vírus, né? Gerar uma vacina boa e não uma vacina que protege pouco, como andaram fazendo aí, né? Bom, e o terceiro propósito? Determinar a submissão das nações a Israel. Mas, como nós vimos nos textos diversos, as nações, elas amarão servir a Jesus Cristo. Verão que realmente estarão numa situação de grande bênção.